A paz, irmãos. Me desejar a todos vocês uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais. E vamos começar pelo livro de Coríntios 1:12. E peço a todos vocês que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar hoje, tanto dos dons e da experiência que eu estou tendo com Deus nesses 7 anos de ministérios. Vamos começar pelo Coríntios 12 para não fugir da palavra, aonde diz assim: sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentis, levado ao ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Vocês vão ver que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro operações de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernimento de espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo particularmente a cada um como o Espírito Santo quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo sendo muitos, só um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olho? O olfato. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele, para que não haja diversidade do corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
e seus membros em particular. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, depois socorro, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ponto. Irmãos, vocês vão ver que em Coríntios 1 ele está falando sobre os dons, né? E está mandando nós procurar, cada um procurar o seu dom que Deus deu. Se tu buscar os dons, Deus vai te dar os dons. Para um, Deus foi dado o dom de apóstolos, né? Dom de curar, dom de maravilhas, e assim foi indo. O que acontece hoje? Hoje dentro da igreja, se dependendo da igreja que tu tá, da congregação que tu tá, não pode falar em línguas. Não aceito que tu fale em línguas. Não aceito que tu trabalhando com libertação, não aceita dom de visão, não aceita só aceita palavra. E a Bíblia ela diz que não, diz que é um corpo. Exemplo, lá tem o apóstolo, que é conhecedor da palavra. Ele é o anjo da igreja, ele vai ser conhecedor da palavra. Aí ele vai ir embaixo, vai ter os profetas, que vai estar vendo as situações acontecendo dentro da igreja, vai profetizar para a igreja ser abençoada, para todo mundo que está lá ser abençoado, dar direção para a igreja. Aí vai vir o outro que tem dom de discernimento de espírito, que é libertação, já que as pessoas também não sabem, discernimento de espírito. Qual espírito está naquela pessoa? Qual espírito que está trancando a igreja? Qual espírito está fechando a porta da igreja? Qual espírito que está destruindo a vida daquela pessoa? É a libertação. Entendeu? Então o que acontece? A igreja tem que trabalhar em conjunto e um tem que dar honra ao outro. Então quando uma igreja ela não dá honra a pessoa que está sendo usada naquele dom, a igreja em si não recebe, a igreja em si desvazia. Então o que acontece? Muitas vezes vai lá e só os pastores são honrados, só os fulanos de tal são honrados, e não honra a igreja. Não honra os obreiros, não honra os membros, não faz nada. Se não for a mão do pastor tal que curou, não serve, não deixa nem a pessoa dar testemunha. Se não for isso, não serve. Isso eu tô falando assim, ó, em geral, em todas as igrejas, tá? Agora nós vamos falar um pouco dos dons. Irmão, na minha conversão, quando eu comecei fazendo a palavra de Deus, comecei a buscar a Deus, eu tive algumas experiências. Eu vou falar do momento que eu comecei a fazer a palavra de Deus, não antes de eu estar na igreja. Quando eu comecei a buscar a palavra de Deus, eu não tinha sabedoria, porque não tinha ninguém para me ensinar sobre o dom de revelação, de visão e de discernimento de espírito. Então eu passei por várias experiências, né, e não tinha ninguém para me ajudar. Uma das experiências que marcou muito a minha vida foi quando eu passei por essa experiência. Eu estava deitado na minha cama, eu morava sozinho, eu estava deitado na minha cama e eu vi o meu cobertor sendo levantado. Literalmente, eu acordado e eu não conseguia me mexer. E aí eu vi meu cobertor sendo levantado, e quando eu consegui falar, Deus soltou meu cobertor. E eu voltei a dormir com medo, mas fui dormir. Quando eu estou dormindo de novo, eu vi meu cobertor sendo puxado literalmente. Não foi nada em sonho, foi real, sendo puxado. E eu não sabia, eu só tinha medo. Aí eu descia para o meu primeiro andar e eu sentia a pessoa sentada no sofá, e eu olhava para minha cozinha, ela é toda de azulejo, e eu olhava de azulejo branco, e eu olhava minha cozinha, ela ficava preta, cinza, e eu com medo e não entendia. E não tinha ninguém para me ajudar sobre isso daí, porque se eu falasse para as pessoas conhecedor da palavra, mas não do mundo espiritual, tem só letra, eles iam dizer que eu estava endemoniado, que eu estava isso, e ia falar um monte de coisa, e eu não tinha essa ajuda. Aí eu comecei a aprender, vendo um irmão, né, os irmãos que congregavam na igreja, que eram usados na libertação, né, me olhava a eles e falava assim, Vano, tu tem que jejuar 2 vezes por semana, né, para buscar ser cheio do Espírito Santo, né, te separar a Deus. E eu comecei a aprender. E eu me lembro quando eu fui para subir monte, eu conheci um pastor, e o pastor começou a me ensinar. E ali ele começou a me ensinar, eu comecei a aprimorar os dons, né? Comecei a buscar, comecei a ser cheio do Espírito Santo, comecei a fazer a obra.
Então o que acontece assim? E começou a florar os dons. De vez de os dons diminuírem, começou a florar. Eu comecei a ver, eu literalmente eu vi uma entidade, ela saindo de uma parede e atravessando a outra parede. Teve um dia que eu estava com um irmão no monte, nós descemos do monte. Ele teve a libertação dele no monte, se manifestou no monte. E nós descemos do monte. Quando nós descemos do monte, eu entrei na minha casa. Eu tinha uma casa nos fundos. Quando eu entrei na minha casa, ele entrou na casa dele e eu fui fazer comida. E quando e esse irmão tava com uma camisa branca e uma calça preta. Ele entrou dentro da casa e quando viu, não deu 2 minutos, saiu ele caminhando e não me olhou, atravessou a porta. Assim, eu digo: ô irmão, e aonde tu vai? E ele não olhou para mim, não se virou e não respondeu. E eu fiquei curioso, que dali fui olhar, aí fui na porta para chamar de novo, eu tinha sumido. E eu fiquei: ué, irmão, não vi. E quando não deu 2 minutos, o irmão saiu dentro da casa dele e falou assim: mano, tu me chamou? Eu digo: ó, irmão, tu recém tu passou aqui. E aquele cara que tinha passado, ele tava flutuando no ar. Eu olhei pra ele, vi a camisa, vi mão, vi cabelo igual o meu irmão, só não tinha os pés. Parecia que estavam flutuando no ar. E quando eu falei assim: irmão, recém tu passou aqui, o irmão falou: não, Silvano, foi algum demônio que estava dentro da minha casa que passou por ti, transfigurado em mim. Então eu falo dom de visão, irmão, dom de visão literalmente. E aí eu comecei a buscar esse dom, né? Comecei a buscar e no dom do discernimento, do dom de visão, para mim poder crescer, eu tive que ir para a libertação. Por isso que eu bato muito na questão das igrejas, que tem que ter libertação. Quando Deus ele fala assim, Jesus Cristo ele fala assim, ó: ide por todo lugar, pregar o evangelho, expulsai todos os demônios que vêm de contra ti, curando todos os enfermos, curando todas as doenças. Então vocês vão ver que Jesus Cristo ele colocou uma regra: ide pregar o evangelho. Ele está falando: Silvano, estuda a palavra para te poder falar a palavra, para falar a palavra para os outros, para ganhar a alma. Depois, quando tu está pregando a palavra, o mundo espiritual, os demônios que estão no mundo espiritual, eles vão vir de encontro a mim. É automático, irmão. Qualquer um que vai buscar a Deus, o mundo espiritual se levanta, os demônios se levantam para te parar, te colocam medo, tranca a tua vida financeira, tranca a tua vida sentimental, tranca a tua vida psicológica, setas, né? E assim vai. Então a pessoa tem que entender isso aí na Bíblia e não tem ninguém que nos ensine, né? Então o que acontece? E aí, isso daí, ele vai lançar setas. Quando tu vai buscar a palavra, vai pregar a palavra, vai ganhar alguma alma, se levanta. Automaticamente vai se levantar e vai vir contra ti. Te colocando seta, colocando luta, briga, isso e aquilo. Só que tu tem que ter o discernimento, o dom de discernimento de espírito. E nesse dom de discernimento de espírito, ele vem discernimento de espírito, discernimento de ambiente, discernimento de locais, de pessoas, né? Então tu começa a aguçar. Por isso que o dom, o ministério de libertação, ele é muito importante dentro de uma igreja e poucas igrejas dão valor a isso. Então, exemplo, quando tu tá orando por libertação e vem uma pessoa para ti e ela se manifesta ali, automaticamente tu tá tendo autoridade, que Deus tá contigo e tá te dando autoridade para expulsar aquele demônio em nome de Senhor Jesus. Mas quando tu expulsa aquele demônio no nome de Senhor Jesus, automaticamente o mundo espiritual te conhece. A minha primeira libertação, quando Deus me usou para libertar um senhor, quando o Senhor se manifestou, eu vi um senhor com a capa vermelha e preta. Literalmente, parado na minha frente, manifestado, eu tomei um susto, fiquei parado uns segundos. E aí, em nome de Jesus, expulsou. Quando terminou aquilo dali, eu digo: que show, né? Deus tá me usando. E fui para casa, feliz da vida, porque eu queria ser muito usado, né? E aí, quando eu fui para casa, almocei na minha mãe. Quando terminei de almoçar, eu fui pra Praça Germânia, que tem aqui em Porto Alegre. E tem o do Sul, e no do Sul tem a uns 300 metros, tem uma outra praça. Tava só eu na rua. Surgiu um cara no meio da praça. No meio da praça surgiu o cara e falou bem assim: ô, tu aí. E eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Ele olhou pra mim e falou: tu mesmo. 300 metros eu vi a voz dele nítida. Ele falou: tu mesmo. E eu fiquei olhando pra ele. Ele bem assim pra mim: tu me expulsa. Bem assim, ele falou: tu me expulsa. Mas tu anda de peito estufado e anda pisando em ovo, feliz da vida porque tu tá me expulsando. Eu tenho vários como tu no meu altar. Nós vamos se ver lá na frente. E eu falei assim: em nome de Deus. E ele sumiu. E eu falei: você está repreendido em nome de Deus. E ele sumiu. E eu falo experiência real, irmão.
Então, assim, quando o mundo espiritual, tu vai mexer no mundo espiritual, é diferente. Se tu pegar a Bíblia e tu começar só a ler e tu não jejuar, tu não buscar, tu ler a Bíblia, tu vai conhecer a palavra. Entendeu? Mas no momento que tu começar a pedir os dons, tu começar a ser usado no ministério dos dons, no mundo espiritual, tu vai ter experiências reais. É reais, literalmente reais, irmãos. Então o que acontece assim, ó? O mundo espiritual, ele vem de encontro conforme tu tá buscando. Por isso quando Jesus Cristo fala assim, ide pregar a palavra e expulsar todos os demônios que vêm de encontro, ele vem de encontro, ele te conhece, ele vai bater de frente contigo. Só que quando ele bate de frente contigo, não é para te colocar medo, é que Deus ele tá te dando experiência, bagagem para te poder entender aquilo dali e passar para outros o que eu não tive. E aí eu comecei a buscar, muito buscar, né? E eu tive várias experiências, né? E outra experiência que eu tive, um dia eu tô saindo de noite para ir pro monte orar. E eu peguei um óleo, que nem esse aqui. Eu tenho esse óleo, peguei esse óleo, né? Peguei um óleo que nem esse aqui e botei embaixo do braço. E eu de camisa normal, calção normal, né? Tudo normal, assim como qualquer pessoa normal. Eu com um óleo embaixo do braço. Eu digo, bah, vou esperar o irmão pra nós ir pro monte, que eu tinha marcado com ele umas 10 da noite. E quando eu esperei ele, eu fui parar assim na rua e disse, vou atravessar pro outro lado, que ele vem do outro lado, eu vou atravessar. Na hora, a voz de Deus falou assim pra mim, fique aqui, não atravessa. E eu, fiquei parado, irmão. Ali na mesma hora fiquei parado. Quando eu fiquei parado, passou duas pessoas vestidas com uma roupa da religião dele e um atrás dele, estava entre três, os dois vestidos. E eles ficaram, quando eles chegaram uns 5 metros perto de mim, eles ficaram mudo, literalmente mudo. E passaram mudo. E eu fiquei olhando assim pra eles, mas sabe alguma coisa assim que só tu olha por olhar, nada contra, nada. Eu fiquei só para eles, passaram mudo. Aí passaram, ficaram uns 10 metros longe de mim e voltaram a falar. E aquele que estava atrás dele, ele parou no meio da rua, virou para mim de costas e ficou parado me olhando, manifestado ali. Eu fiquei parado olhando ele. Ele ficou me olhando e eu fiquei olhando ele. E depois ele virou e continuou andando. E ali eu entendi, irmão, que quando Deus te dá autoridade e o teu nome fica escrito no livro da vida, te lembra que Jesus Cristo fala, não fica feliz porque tu expulsa demônio, não fica feliz porque tu está expulsando demônio, mas sim porque teu nome está escrito no livro da vida. Então o que acontece? O que quer dizer? Quer dizer que o teu nome que estava no inferno, foi retirado o teu nome do inferno e ficou escrito no livro da vida. Então o mundo espiritual te conhece. E quando eu falo te conhece, literalmente, ele te conhece. Outra experiência que eu tive, um dia eu tô indo num cliente que eu tenho, e eu fui abrir o portão da casa desse cliente para me fazer segurança. E quando eu fui abrir o portão, sim, uma casa, duas casas antes do cliente, saiu um senhor, um cara normal, roupa normal, sem nada de corrente, nada. Saiu normal, veio na minha direção e apertou minha mão. E falou bem assim pra mim, tu faz segurança aí? E eu digo, faço. Só isso que ele falou. E deu as costas e entrou pra casa dele. E eu fiquei olhando pra ele assim. E ué, o que foi isso aí? Na hora, Deus falou assim pra mim, meu filho, ele é um pai de santo. E eu bem assim, pai de santo. E eu digo, tá. E abri a porta, entrei, olhei lá toda a casa e saí. Quando eu saí pra rua. E falei assim, eu vou na casa desse senhor pra mim saber o que ele queria, né? Eu cheguei na frente da casa dele. E a casa dele era uma casa de religião. E eu cheguei na frente da casa dele. Quando eu cheguei na frente da casa dele, me deu uma dor na cabeça. Todo esse lado aqui se me doeu, quase me arrebentou. E eu saí na hora da casa, na frente da casa dele, peguei o carro, fui embora perguntando, pai, o que aconteceu? E quando eu falo que tu fala com Deus, tu fala literalmente com Deus, tu ouve a voz de Deus, Deus falando contigo tete a tete. Quando fala que o Espírito Santo vai te ensinar a palavra, o Espírito Santo vai te ensinar, é real o que eu estou falando. Ele ensina a palavra para ti, ele te ensina o caminho de excelência. Isso aí ninguém pode questionar. Quem conhece Bíblia, quem tem acesso ao mundo espiritual, sabe que o Espírito Santo ele ensina. Ensina literalmente. Eu perguntei para ele na hora, pai, o que é isso que aconteceu? Ele falou, meu filho, bem assim, muitos crentes, eles buscam a Deus, mas não pagam o preço, não fazem do jeito que tinha que fazer com excelência. E muitas pessoas que adoram outros deuses, outras entidades, outros nomes, né? Eu não sei os nomes de cada religião, adoram outras religiões, eles
pagam um preço, ficam 7 dias deitados no meio do nada, se consagram, e o crente não quer nem ficar 1 hora no monte orando, não quer ter uma vida de intimidade com Deus. Ele falou: quer que vence o mais forte? E ali ele foi ministrando sobre a minha vida. E aí eu entendi que uma pessoa que quando quer fazer obra tem que fazer com excelência. Uma pessoa quando quer fazer obra para Deus, se veste com excelência, faz com excelência para Deus, né? E tudo que tu faz é em nome de Jesus. Tudo que tu vai fazer, tu quer crescer no mundo espiritual, é em nome de Jesus, não em ponto de contatos. Isso eu vou falar mais na frente, mas eu vou falar agora sobre experiências. Então assim, eu tive várias experiências, literalmente várias, né? E teve uma outra que um dia eu tô parado na minha casa, era umas 9 da manhã, 9, 10 horas da manhã, eu tô parado limpando a frente da minha casa, dentro do pátio, e quando eu vejo a palavra de Deus falar bem assim: meu filho, vai pra rua. E eu digo: como? Vai na rua. E quando eu fui na rua, tinha um rapaz vestido com uma roupa e com uma garrafa na mão. E ele estava vestido com aquela roupa, né? E com a garrafa na mão. E eu olhei assim pra ele e digo: tá, normal. Mas eu não conhecia tanto o mundo espiritual como eu conheço hoje. E eu parei normal, eu digo: tá, vou limpar aqui a frente. Quando eu vou limpar a frente, Deus falou assim: não dá as costas. E quando veio, ele passou por mim, manifestado, passou por mim, falou umas coisas que eu até hoje não entendi, e continuou andando. E se foi andando embora. Então assim, ó, quando tu conhece o mundo espiritual, quando Deus te dá essa liberdade de tu conhecer um pouco o mundo espiritual, Ele quer te ensinar, as coisas são reais. Quando eu falo que o mundo espiritual te vê, ele te vê literalmente. Um dia chegou uma senhora para mim e eu fui orar por ela, ela manifestou com um demônio ali. Quando ela manifestou, o demônio falou bem assim para mim: tu de novo, neguinho? Rindo: tu de novo, neguinho? E eu digo: como assim? Nem te conheço. E meu nome não é Neguinho, eu sou obreiro tal. E ela ficou quieta. E eu pensei assim: de onde tu me conhece? E ela falou: tu me expulsa. Bem assim, ela falou: tu me expulsa, eu te vejo lá em cima. E eu fiquei aquilo na cabeça. E eu tinha um pastor que me ensinava muito. E eu perguntei para o pastor: Deus me usou para a libertação de uma pessoa assim, assim, assada. Ela falou isso, isso aqui. Ele falou bem assim para mim: Silvano, quando tu vai orar no monte, eles estão lá. Quando tu vai na igreja orar, eles estão lá. Quando tu tá na tua casa, de joelhos dobrados, ele está lá. Quando tu tá em qualquer lugar orando, eles estão lá te vendo. Tu não pensa onde tu tá, tem só anjo. É um mundo espiritual, é um só. Não existe vários, é um só e 2 entradas. Céu e inferno e acabou. Tu que vai escolher qual entrada tu vai querer ser abençoado. E acabou. E ele falou: então tudo tá lá. Se eles têm acesso a Deus direto, como Satanás estava lá rodeando a terra, né? E Deus falando com ele de Jó: tu acha que na tua casa, tu acha que na igreja, tu acha que no monte eles não estão? Então por isso que eu falo assim: o mundo espiritual, ele é real, ele é palpável. Quanto mais tu te coloca na presença de Deus, mais o mundo espiritual se torna real, se torna palpável. E hoje eu vejo dentro de muitas igrejas pessoas letradas, conhecem Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e me dá uma surra. Só que quando eu vou na prática, eu vejo eles mortos. Eu vejo eles conhecedores de palavra, mas mundo espiritual não conhece nada. Um dia se manifestou uma pessoa com o espírito da morte e ela berrava. Primeira vez que eu vejo, a primeira vez que eu tive aquele tipo de demônio se manifestando, ela berrava. Ela chegou a segurar os meus braços e eu fiquei tão brabo e orando, e ela de joelho e berrava e não queria sair da mulher. E quando eu olhei para o lado, tinha pastores, tinha bispos, tinha missionário, obreiro, eles tudo na parede com uns olhão regalado como nunca tivessem visto aquilo dali. E isso me impressionou, porque nós que somos crentes, buscamos a Deus, muitos não têm experiência no mundo espiritual, não sabem o que é estar dormindo e tu sentir alguém deitar na cama contigo. Eu tive essa experiência de estar deitado na minha cama, eu senti um corpo deitar certinho na cama do meu lado, né? De eu estar caminhando e ver, né? Então assim, ó, o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é verdadeiro, ele é palpável, né? E quando tu te coloca no ministério de libertação,
que é o dom de discernimento de espírito que a Bíblia fala. Quando uma igreja ela tem isso aí aguçado na libertação, o que acontece? O teu ministério cresce, todos os dons crescem, toda a igreja cresce. E isso é um dos ministérios mais importantes dentro da igreja, é o ministério de discernimento de espírito, para a igreja toda crescer. Porque muitas vezes tu tá pregando a palavra, mas tu não tem o discernimento de espírito, não sabe por que a igreja não tá entrando as almas. Se tu não tem um ministério de libertação aguçado, trabalhar no ministério de libertação, tu não vai saber por que tá trancando a tua vida espiritual. Tu não vai saber por que tá trancando isso, tu vai achar que é só demônio, né? E não é assim. Se a pessoa, depois eu vou falando, todas as quarta-feiras eu vou falando sobre o mundo espiritual um pouco. Eu tô só dando um resumo hoje para vocês. E então, o que acontece? O mundo espiritual, ele é assim. Então, quando tu começa a trabalhar na libertação, o Deus, ele te conduz. Teve um caso que eu fui orar pelo Senhor, e eu tô orando pelo Senhor, eu olho pro Senhor, e quando vê, Deus fala assim, pergunta para ele o que ele sente sobre os filhos dele. E eu olho assim para ele assim, irmão, e ele falando, ele diz, o que tu sente sobre os teus filhos? E ele, não sinto nada, Silvano, eu gosto de todos eles. Eu disse, não, irmão, qual o sentimento que tu tem sobre os teus filhos? Pum, na hora se manifestou. Na hora, entendeu? Então assim, ó, eu falo sobre o mundo espiritual de experiências reais. E eu peço para todos vocês falar um pouco da experiência que vocês estão tendo. Semana que vem eu vou falar mais aguçado sobre o dom de visão e o ministério de libertação. Isso hoje foi só uma explanada. Eu vou falando sobre o ministério de visão, ministério de revelação, ministério de libertação. Vou falando sobre a honra dentro das igrejas, por que uma igreja não enche, por que uma igreja não prospera. Eu vou falando sobre tudo. Então eu peço para vocês acompanhar o canal, né, o Poder da Oração no Facebook e no YouTube também, tá, irmãos? Que a paz esteja com todos vocês em nome de Jesus.